Oi, gente! Estão me ouvindo? Tudo ok aí com o som? Olá, todo mundo que tá chegando. Eu vou abrir aqui a minha kombucha, que eu não abri antes de começar. Essa kombucha aqui maravilhosa é de clitória. Olha que linda! Eu amo essa cor. E na nossa penúltima live falamos sobre os benefícios da kombucha com a clitória, né? Na obesidade. Então, uma ótima opção aí para quem quer perder uns quilinhos é saborizar aqui com a clitória ternátea. Tchim, tchim! Para todo mundo que tá entrando. Delícia! Então, gente, hoje nós vamos falar a respeito de um artigo científico de uma brasileira, da Thaís. Boa noite, Valéria. Uma pesquisadora brasileira do Rio Grande do Sul, a Thaís, fez uma análise, uma tese de mestrado, na verdade, de 2020, muito boa, que ela tanto fala sobre os parâmetros da IN41, ela analisa os parâmetros da IN41 e também faz uma análise de sequenciamento dos micro-organismos da kombucha, de 6 marcas comerciais. Então é incrível o trabalho, foi o primeiro trabalho nesse sentido da kombucha já envasada, já engarrafada. Então tem também um acompanhamento da vida de prateleira, né, do shelf life por 3 meses. Então ela fez análise ali no tempo zero, que seria no primeiro dia, né, após a carbonatação, após ela estar pronta para o consumo, depois com 30 dias, depois com 60 dias, se eu não me engano. E aí eu vou passar aqui partes do estudo, né, da tese dela para vocês terem conhecimento, que é algo incrível, né? Como eu falei, vou repetir aqui, né? O conhecimento gera sempre os melhores, investir em conhecimento gera sempre os melhores juros. Então, bora investir o tempo aqui em conhecimento, com conteúdo de qualidade, que é estudar sobre a kombucha, é conhecer aí essas pesquisas que já existem sobre a kombucha, esse mundo incrível que é a kombucha. Então eu vou compartilhar aqui com vocês o tema, né, da tese dela de mestrado. Então ela chama Thaís Suri e são kombuchas produzidas e comercializadas no Brasil, as características fisicoquímicas e composição microbiana. É de 2020. Alguém já conhece esse artigo? Me digam aqui. Então eu vou pôr um pouquinho aqui, uma parte do resumo, porque o resumo é bem extenso, tá? Mas no resumo ela fala sobre a produção da kombucha mundialmente, né? E também trata do crescimento da comercialização da kombucha no Brasil nos últimos 7 anos. E a necessidade justamente de analisar essas kombuchas e padronizar, ter uma padronização dessa kombucha, e veio junto com essa padronização através do PIC, né, que é o padrão de identidade e qualidade da kombucha, que inclusive foi a primeira padronização, o Brasil foi o primeiro, pioneiro, a fazer um regulamento técnico específico para kombucha. Então o Brasil é pioneiro aí no mundo. Quanto a isso, então, nós somos privilegiados, né, de ter essa legislação e conseguir, a partir disso, ter os parâmetros para a gente se regularizar, se regulamentar. Isso é muito importante. E aí ela fala aqui, eu destaquei aqui algumas partes, né, pra gente estudar, ler aqui sobre o que a Thaís falou. Então foram analisadas amostras de 6 diferentes marcas em 3 períodos de tempo de armazenagem, que é o shelf life, vida de prateleira, como se você, que eu sempre falo, inclusive a primeira aula da minha mentoria, para quem fez mentoria comigo,
justamente é sobre o acompanhamento dessa vida de prateleira, porque é muito importante para quem comercializa, né? E muitos que até produzem em casa para o consumo, é uma das perguntas mais recorrentes que tem ali no meu direct, é quanto tempo que vale uma kombucha? Qual que é a validade da minha kombucha? Isso só você pode dizer, através de análise sensorial, análise fisicoquímica, você fazer a comparação. Então é muito importante você fazer o seu lote, guardar e analisar ela mês a mês, para você ver as alterações que ocorrem durante esse período, para ver a questão de sabor, característica físico-química, e para quem pode fazer uma análise microbiológica, né, uma análise microbiológica para completar aí essa vida de prateleira, para saber qual que é a real validade da sua kombucha, porque cada sabor, cada procedimento, cada processo pode ter uma validade diferente. Então ela fala, né, que foram analisados por tempo de armazenagem para representar as condições em que esse produto chega até o consumidor. As marcas de kombucha foram analisadas quanto aos parâmetros de teor de álcool, pH e acidez total titulável. Ela não fez acidez volátil, que é o que está na instrução normativa 41. Ela fez acidez total titulável. Todas as amostras analisadas foram analisadas através do Alcolyzer, que é um equipamento que pode ser substituto da cromatografia gasosa. Inclusive ela faz essa questão, essa comparação, essa discussão, que na época não existiam outros tipos de equipamentos. Hoje existe, né, o Abvalor, né, que é um equipamento bem mais barato do que o próprio Alcolyzer, mas na época não tinha, então ela fez através do Alcolyzer Beer, que apresentaram teor de álcool acima do 0,5. Então, ela diz que todas as amostras, essas 6 amostras que ela analisou, que são kombuchas comerciais, elas apresentaram um teor alcoólico maior que 0,5, sendo consideradas bebidas alcoólicas, que precisam ser devidamente rotuladas. Além disso, os resultados obtidos na análise de pH e acidez total titulável sugerem que as kombuchas analisadas são seguras para o consumo de seres humanos saudáveis de acordo com os critérios indicados pela literatura. Então aqui ela fala, né, que a kombucha ela foi segura, ela se apresentou segura para o consumo, mediante questões de pH, que ela analisou também, parte microbiológica, e a gente vê que todas as amostras deram presença de álcool acima do 0,5, tá? Então, para quem tá chegando aqui, né, e quem não me conhece ainda, tem sempre gente nova chegando. Meu nome é Nara Mendes, eu sou engenheira de alimentos, trabalho com consultoria, tenho 15 anos. Então, eu faço projetos de regulamentação no mapa, também faço rotulagem, faço consultoria de ajuste, caso necessário, porque muitas pessoas têm dificuldade de implementação de um laboratório para fazer essas análises, também têm dificuldade de, às vezes, de regular esse álcool que dá fora do padrão algumas vezes. Então, todos esses ajustes eu também auxilio através de consultoria online. Tá bom? Então, quem tiver interesse aí pode entrar em contato. E também, quem gosta da parte científica, que eu amo, né? Sempre gostei de estudar, e a kombucha me despertou essa questão de voltar ali à parte acadêmica. Então, eu estou aí finalizando o meu mestrado na USP, amo essa parte acadêmica, então eu criei aí um grupo no Telegram, onde essa comunidade aí que também ama kombucha, ama estudar sobre kombucha, tá lá. Então, eu coloco todos esses artigos científicos lá. Alguns eu tenho acesso fácil por estar dentro, né, da USP ali, então eu tenho acesso a vários artigos que às vezes não tem disponível aí, livre para todo mundo. Então tá lá pra gente discutir, além de ter também um Instagram de alunos maravilhoso, que tem muito conteúdo, tem receita. Então, quem quiser fazer parte dessa comunidade, a Arte da Kombucha, vem que eu vou ficar muito feliz de ter vocês aqui pertinho de mim. Então, esse artigo
Eu gostei muito, tem que parabenizar aí a Thaís, né, por ela ter feito essa iniciativa. E na época que ela fez, inclusive, ela compara que aqui no Brasil não tinha nenhum artigo nesse sentido. Provavelmente, às vezes, nesse período de 2020 para agora 2023, já tenham tido outros trabalhos, mas não publicados, porque eu fiz a pesquisa antes. Ainda não tem trabalhos publicados nesse sentido aqui das kombuchas no Brasil, mas nos Estados Unidos houve essa pesquisa. Uma pesquisa similar, né? Lógico, com 18 marcas e também a maioria deram fora do padrão para álcool. Então, o álcool é algo que a maioria dos kombucheiros tem que se preocupar. Muitos não se preocupam ou ficam, vamos dizer, no escuro por conta de não ter uma forma de analisar, como saber que minha kombucha tem álcool, né? Antes era muito difícil. Quando eu comecei a produzir kombucha, há 6 anos atrás, era só com cromatografia gasosa, um equipamento caro, muito difícil. E eu cheguei a enviar a minha kombucha para vários laboratórios e cada um fazia de uma forma que não era a forma correta de fazer. Era tudo muito no escuro ainda, as pessoas não sabiam como analisar o álcool da kombucha, porque é uma análise específica, não é igual, faz de outras bebidas. E aí surgiu agora, né, tem pouco tempo, que tem o Abivalor, que eu indico muito, porque eu tenho, e foi meus clientes que têm também, a partir dele, começaram a fazer avaliação ali lote a lote, principalmente para quem produz de forma comercial, né, gente? E para os meus alunos até, que tá lá na Arte da Kombucha, quem quiser enviar para me analisar, eu analiso com o maior carinho, tá? Então quem quiser aí, tá lá no curso Arte da Kombucha, que entrou, pode mandar sua kombucha para me analisar, que eu analiso. Porque eu acho que é muito importante a gente saber a kombucha que a gente tá bebendo, que a gente tá dando para os nossos filhos, né? Eu acredito que ali um teor pequeno de álcool não faz mal, né? Não faz mal, até ela trata disso, que eu vou compartilhar com vocês depois. Mas a questão é esse excesso de álcool, né? Como que a gente controla esse excesso de álcool? E aí, nessa época que ela fez, eu acho que foi um divisor de águas ali. Muitas empresas se alertaram a isso e começaram a se preocupar com esse teor de álcool, principalmente, né, falando em parte comercial. Já analisaram a kombucha de vocês? Coloquem aqui, sim, não. Então, falando um pouco aqui da introdução, né, que ela coloca na tese dela, Thaís. Então, ela fez um desenho aqui de como que é o processo fermentativo, que seria a scooby, mais o starter, mais ali o fermentador, e açúcar, chá, faz a infusão, e aí você tem ali o tempo de fermentação, e depois ela até simbolizou aí com a saborização com uva, porque 2 amostras de kombucha comercial que ela analisou eram saborizadas com uva, tá? E aqui depois ela deixa aqui falando quem são as 2 amostras. Se eu não me engano é K2 e K6, que é saborizado com uva. Esse artigo científico, para quem foi minha aluna de mentoria, a gente fez uma aula completa com ele. Se eu não me engano, essa aula foram umas 3 horas de aula. Então, esse artigo científico, ele é muito extenso. Ele tem umas 64 páginas, tá? Na verdade, ele é uma tese de mestrado, né? Então, tem 64 páginas. Ele é muito completo. Então, se eu for falar aqui detalhes de tudo, nós vamos ficar aqui muito tempo. Então, depois eu vou falar algumas partes. Se vocês quiserem que aprofunde até na parte da análise microbiológica, vocês me deixem aqui nos comentários, né, falando se quer que aprofunde mais, para vocês entenderem um pouco mais sobre essa tese, que com o maior prazer eu volto com esse conteúdo aqui, tá? Mas deixem aqui para saber se vocês estão gostando do conteúdo, tá? Se é isso que vocês querem ver, deixem aqui nos comentários. Então aqui no quadro 1, a instrução normativa 41, né? Os parâmetros, né, da instrução normativa 41. E só pra gente relembrar aí quais são os parâmetros, né? O pH é de 2,5 a 4,2. A graduação alcoólica da kombucha sem álcool é até 0,5.
tá? Então, uma kombucha que não é considerada alcoólica, ela pode sim ter um residual de álcool de até 0,5. Esse valor, ele não é exclusivo do Brasil, né? Esse valor é o mesmo praticado em outras partes do mundo, inclusive nos Estados Unidos. Então, houve-se até um movimento para tentar aumentar esse valor aí para ser considerado alcoólico para produtos, né? Inclusive para kombucha não ser taxado, não precisar ter aquela rotulagem especial para produto alcoólico, porque a kombucha naturalmente produz álcool, assim como inúmeros outros produtos, alimentos fermentados, né? E a kombucha alcoólica é de 0,5 a 8, 0,6 a 8, acidez volátil em milha equivalente de 30 a 130, e a pressão, né, quando a kombucha foi adicionada de CO2, de 1,1 a 3,9. Então, esses são os parâmetros que estão descritos lá na instrução normativa 41. E a Thaís, inclusive, nos agradecimentos dela, ela agradece ao Ministério da Agricultura. Ela teve essa parceria ali do Ministério da Agricultura para o desenvolvimento do trabalho dela. Essas informações aí foram úteis até mesmo para a instrução normativa. Então, foi muito interessante, como é interessante a pesquisa quando ela está atrelada às necessidades ali da empresa, né, da comunidade. Isso é muito bom, essa aliança ali dos estudos, da ciência com a produção, é muito bom. Então, eu quis colocar essa parte aqui, que é uma parte da introdução, se eu não me engano, que é onde ela fala do desenvolvimento ali, onde ela fala do teor alcoólico. Então, ela fala, de acordo com o paradoxo francês, o consumo moderado de álcool tem um efeito protetor contra doenças cardíacas coronárias, aumentando a concentração de lipoproteínas de alta densidade, então ela faz uma referência aí, né, ao HDL, e essa citação desse autor, sendo assim, pode sugerir que o consumo diário de etanol em baixas concentrações, como na kombucha, poderia ter um papel na prevenção dessas doenças. Porém, existem poucos estudos abordando essa determinação de teor de álcool em kombuchas, relacionando com os efeitos protetores. Então, quer dizer que ela cita, né, nessa parte aí do teor alcoólico, que existe essa questão até ali nesse paradoxo francês, que uma pequena quantidade de álcool pode não ser maléfica e sim trazer alguns benefícios, mas ainda não tem essa correlação, estudos dessa correlação com a kombucha, né? O uso da kombucha com esse pequeno teor de álcool, que esse teor de álcool pode influenciar. Então, ainda não temos estudos sobre isso. Só que o que eu digo para vocês é que até suco de uva, com o Obvalor, com o equipamento, né? Eu consegui fazer análise de vários produtos que a gente tem. Quem tem o equipamento, acho que quando compra também quer fazer análise de tudo. Eu cheguei a fazer análise de suco de uva, por exemplo, com teor alcoólico, depois de aberto. Eu abri ele, deixei ele 2, 3 dias na geladeira e ele tava com 0,6 de álcool. O de maçã já deu 0,3 até aberto. Abri, fiz a análise 0,3. O de uva também já 0,2, 0,3. Então, assim, o teor de álcool de sucos naturais, sem adição de nada, né, pode ter também um teor alcoólico, assim como outros também, né, até os próprios laticínios, os próprios lácteos também têm produção ali, toda a fermentação que tem presença ali de leveduras pode ter produção de álcool. Então isso é natural, ter o álcool. Aí a concentração do álcool é que a gente tem que sempre estar atento. Por isso, ter um controle, mesmo que você não tenha o equipamento, você enviar para o laboratório terceirizado que faça a análise para você, é muito importante. Vocês terem esse controle de lote, saber como está a sua produção, né? É muito importante. Quem é kombucheiro aqui, que já analisou sua kombucha, sabe o teor alcoólico. Então, começando aqui os resultados. Ela trata, como eu falei para vocês, de 6 amostras
de kombuchas comerciais, tá? Inclusive, é do Rio Grande do Sul. A kombucha comercial, ela começou muito na região sul do país, né? Então, ela fez essa pesquisa em 6 amostras de kombuchas comerciais. 2 são saborizadas com uva, se eu não me engano é a K2 e a K6. As outras são original, kombucha original, que seria sem sabor. E aí ela avaliou em 3 tempos, que seria T1, que é 0, o T2, que é 30, e o T3, que é 60 dias. E aí vocês vejam que a análise de acidez titulável, ela variou muito pouco. Não teve uma variação muito grande de acidez entre as próprias amostras, tá? Entre, por exemplo, no T0, T1 e T2 teve pouca, mas entre as marcas tiveram uma diferença muito grande de acidez. Por exemplo, a K3 teve uma acidez bem baixa, né? E já a K2 teve os valores de acidez bem mais altos. Então vejam como é diferente entre as marcas o teor de acidez. Isso influencia em vários aspectos, né? Tanto sensorial, que uma vai ter um paladar bem mais ácido do que a outra, mas também influencia em outras coisas, né? O teor de acidez, ele tá ali conectado à quantidade de ácidos que a gente tem, se tem mais ácido glucônico, glucurônico, ácido acético. Vamos dizer que esse teor de ácido também está conectado ali aos benefícios, né, da kombucha. Agora vamos ao pH. Ela avalia também o pH dessas 6 marcas. E vejam como a questão do pH não está conectada com a acidez, né? Porque o pH é potencial hidrogênio iônico, ele vai medir os íons H+, e a acidez ela medir realmente a quantidade de ácidos que tem ali. E isso se difere por conta dos ácidos terem íons H+ diferentes, né? Então tem ácidos mais fracos, ácidos um pouco mais fortes. Então isso faz com que influencie nessa questão da acidez, ter uma discrepância, mas o pH não. Vejam como o pH de todas as marcas tem quase a mesma média ali, entre 3 e 3,5, tá? E entre os tempos de fermentação, uma observação que eu devo fazer é que todas essas amostras estavam refrigeradas a 4 graus, tá? Então, após elas estarem já prontas para o consumo, elas foram refrigeradas e durante todo esse período de 60 dias foi avaliado esse processo dela refrigerada. Então, significa que conseguiu paralisar bem esse processo de fermentação. Porque se vocês verem, tem pouca alteração entre os tempos, né? Então, assim que fabricou, com 30 dias, com 60 dias, que vocês vejam pela legenda, é pela cor. O branquinho é o T1, o que é listrado é o T2 e o preto é T3. Então, o preto seria com 60 dias, tá? Então, só para vocês terem uma ideia de que a mesma marca, durante os 3 tempos, teve uma variação muito pequena de pH. E até entre as marcas, o pH também foi muito parecido. Então, vamos ao grau alcoólico. Gente, falar aqui sozinha é muito ruim. Eu vou ter que encontrar a Thaís e chamar ela aqui pra gente discutir sobre o trabalho dela, né? O que vocês acham? Porque eu fico aqui falando sozinha. Vocês têm que falar aqui comigo também. Então, o grau alcoólico. O grau alcoólico delas também divergiu muito. Teve marcas. Olha o K1 para vocês verem. O K1, ele teve mais de 2% ali de álcool, tá? As marcas que tiveram menos álcool ali, mas mesmo assim todas acima de 0,5, que é o padrão para não ser considerado alcoólico no Brasil, todas elas deram acima de 0,5. Vejam ali na marcação onde está o 0,5, eu não consigo mostrar para vocês, porque não é slide, né? Que eu consigo mostrar. Mas ali no 0,5, todas deram acima. Todas as 6 marcas deram acima.
Então a gente destaca aqui a K1, que deu uma concentração de álcool bem alta. A K5 também deu uma concentração de álcool bem alta, maior que 2 também. E a K6, que também teve uma concentração de álcool bem alta. E teve uma pequena diferença ali nos tempos, né? A K1 no T0 ele estava um pouquinho mais baixo. Se forem ver no listrado, que é com 30 dias, aumentou, né? Bastante, né? Não é significativo, tá? Quando você avalia pelos métodos analíticos, não foi significativo as alterações durante os tempos. Mas quando a gente vê que teve uma alteraçãozinha ali nesses tempos ali, nessa T1, assim como na K1, assim como na K6 também. Ali na K3 manteve quase que igual os teores de álcool, no K2 também. Algumas teve uma interferência ali da vida de prateleira no teor de álcool. O que a gente vê que, teoricamente, quando você refrigera 4 graus, é para paralisar. Só que vejam que mesmo refrigerada, ela teve sim as interações. Por isso que é tão importante o combucheiro comercial fazer essa avaliação de shelf life, de vida de prateleira da sua kombucha, da sua marca, para você ver essa alteração que tem. Então, se você é kombucheiro comercial, ter ali seus lotes, sempre guardar cada lote seu produzido, de cada sabor, você armazenar, uma para você ter uma amostra, caso você tenha que fazer um recolhimento, você tem uma contraprova, e outra para você avaliar ali como que tá ficando os seus lotes com o passar do tempo, né, dos meses ali, até a validade, qual que é a experiência que o seu cliente, que o seu consumidor vai ter se comprar uma kombucha com 4 meses no mercado. É a mesma experiência de que se ele comprar ela no primeiro mês ali de fabricação, né? Você ter essas respostas é muito importante. Vamos para o próximo. E aí, aqui é uma discussão. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu vou desativar os comentários só um minutinho para me ler, tá? Essa parte de baixo aí. Que eu quis colocar a parte como foi discutida mesmo no trabalho, até mesmo para vocês lerem o que foi escrito pelo autor, né? Não sou eu que estou dizendo, é a autora. E ela faz referência a outros artigos também. Sempre que tiver entre parênteses um nome e um número ali, um ano, é referência de outro autor, para quem não tem experiência com um artigo científico, tá? Então, ela sempre vai citar outros autores e são as palavras dela. Então, ela fala que a faixa de etanol verificada neste estudo mostrou uma variação de 0,58 a 3,02%, excedendo assim o limite regulamentar no Brasil de 0,5 para bebidas não alcoólicas e indicando a necessidade de rotulagem adequada. Então, o que diz, né, que essas kombuchas, elas deveriam ter o rótulo próprio, que seria um rótulo de bebida alcoólica no Brasil. E aí tem toda a taxa, imposto, menor de 18 anos não pode ingerir, né? No Brasil tem os regulamentos próprios para bebidas que são consideradas alcoólicas. No Brasil, as kombuchas são conhecidas como chás, sucos, refrigerantes naturais e não possuem indicação de teor alcoólico no rótulo, como encontrado em todas as amostras analisadas neste estudo. De maneira semelhante, valores de etanol na faixa de 1,12% a 2% foram encontrados em um estudo envolvendo 18 kombuchas comercialmente disponíveis no mercado dos Estados Unidos. Então, ela faz referência ao um estudo grande que teve lá nos Estados Unidos em 2017, que avaliou que também as kombuchas americanas estavam fora dos padrões. Na produção de kombucha,
Assim como em todos os alimentos e bebidas fermentados, também ocorre a formação de etanol. Porém, como a produção de bebida ocorre em ambiente com presença de oxigênio, a maior parte do etanol é oxidado por bactérias em ácido acético. O etanol produzido durante a fermentação possui várias funções importantes, como a atividade antimicrobiana, atuando como solvente para nutrientes extras e como um meio para facilitar a absorção de nutrientes para o consumidor. Então, ela fala aqui que o etanol também tem suas funções dentro da bebida, né? E a concentração de etanol determinada nas diferentes marcas de kombucha diferiu devido a diferentes procedimentos de fabricação, incluindo a concentração do chá e do açúcar, insumos utilizados na saborização, parâmetros da fermentação e composição microbiológica do Scooby. Além disso, as condições de armazenamento também podem influenciar na evolução do grau alcoólico do produto engarrafado. Então, agora eu vou parar de compartilhar. Vou ativar aqui os comentários para ver o que vocês me digam. E olha, vejam como para vocês entenderem o porquê que ela fala sobre essa questão do álcool, podendo variar de acordo com cada fabricante, podendo variar de acordo com o açúcar, com a sua condição de fermentação, o seu tempo de fermentação e também o seu Scooby. É o que eu sempre falo, porque existem ali quantidades de micro-organismos e ela correlaciona nesse estudo também, porque ela também faz essa contagem de micro-organismo e ela conclui ali, ela discute determinada parte que certas amostras tiveram alto teor de álcool e baixa quantidade de diversidade de micro-organismo. Então, está conectado. Então, se você está aí me vendo e você tem problemas com álcool, reveja principalmente essa questão do açúcar e a sua colônia, seu Scooby, tá? O seu Scooby ele pode estar pobre ali, ele pode estar baixo em quantidade de micro-organismos. A gente precisa das bactérias acéticas para fazer essa conversão do álcool em ácido, para fazer essa oxidação, que precisa de oxigênio, tá? Essa parte dessa fermentação que ela precisa do oxigênio, é uma fermentação aeróbica, precisa de ar, né? E são as bactérias, tá? Então, na kombucha existem aí 3 tipos de fermentação, que é a fermentação alcoólica, feita pelas leveduras, a fermentação lática, feita pelas bactérias láticas, que nem todas as kombuchas têm, mas vocês vão ver que nesse artigo, daqui pra frente, nós vamos falar sobre ela, vocês vão ver que ela detectou um tipo de micro-organismo de lactobacilo nas amostras, e a fermentação acética, né, que é uma fermentação que precisa de oxigênio, a fermentação aeróbica que precisa de oxigênio, feita pelas bactérias, a mesma fermentação que é feita na produção de vinagres, né, e que não é desejável, por exemplo, na fermentação dos vinhos. Mas a fermentação do vinagre, por exemplo, ela é muito desejável, e na fermentação da kombucha também ela é desejável. Por quê? Uma kombucha que não tem acidez, ela pode ter um alto teor de álcool, né? Então, assim, você tem que ter isso bem dosado, bem equilibrado. A sua fermentação, ela tem que conter leveduras e bactérias na quantidade adequada, e você saber dirigir essa fermentação ali de forma adequada para você ter uma kombucha dentro dos padrões, saborosa e com muitas propriedades benéficas. Que não é difícil, tá, gente? O pessoal acha que é e não é. Na verdade, muita gente quer dificultar algo simples. A gente tem só que ter ali dedicação, empenho, estudar, né? Estudar, investir ali no seu conhecimento, que isso realmente gera os melhores lucros, os melhores juros. Então, vamos sempre estudar, estar sempre se aprimorando. Kombucha é algo magnífico. Então, aqui falando um pouco da parte que ela fez essa análise microbiológica, ela fez esse sequenciamento da kombucha, dessas 6 marcas, tá?
Inclusive, no final, ela sugere que todas as kombuchas deveriam fazer também esse sequenciamento. Antes que vocês me perguntem, eu já avaliei alguns laboratórios, são poucos laboratórios que fazem esse tipo de análise, tá? Esse sequenciamento. Quem tiver interesse depois me chama no direct aí, que eu posso passar o que eu tenho de conhecimento para fazer. Não é uma análise barata, tá? Só para vocês terem mais ou menos ideia, deve ser mais de R$600 por amostra, mas é algo bem interessante para se ter uma noção do que contém ali a sua kombucha. E o que eu acho mais interessante é que essa análise ela foi feita da kombucha engarrafada já, né? Então, muita gente tem essa dúvida porque as análises que foram feitas, a maioria dos estudos feitos, são da kombucha recém-saída, a sua F1, recém-saída ali do pote. Sem essa parte ali dela engarrafada. E esse estudo foi feito dessa forma, né? Ela pegou as kombuchas já prontas, já para comercializar e fez esse estudo, o que eu achei muito magnífico, assim, muito rico. E aí ela separou por gêneros, né? As bactérias, as leveduras, e ela detectou algumas, em algumas marcas, são separados por cores, como vocês podem ver aí nesse gráfico, nessa figura. Na figura 6 ela coloca aqui, né, que abundância relativa de gênero de bactérias predominante em 6 marcas de kombucha, de K1 a K6. Então ela coloca aqui, vamos supor que o laranja, aqui fica ruim que eu veja, né, para mostrar para vocês, que a letrinha fica bem pequenininha, mas eu imagino que vocês consigam ver aí. Que, por exemplo, o K1, ele tem uma contagem, uma diversidade muito baixa. Só para vocês ficarem, ilustrar melhor, quanto mais colorido, vamos colocar assim, seria melhor, porque tem mais variedades. E aí, quando a barra é grande, assim, de uma cor só, significa que tá a predominância. Eu, se eu não me engano, esse K1, a predominância dele é desse outros aqui. Eu não vejo a cor direitinho aqui pra mostrar pra vocês. Mas, por exemplo, o K3, ele tem uma diversidade bem maior, assim como o K2, assim como o K4. Se vocês verem que o K1 e o K6, eles têm menos predominância ali de micro-organismos, eles têm menos variedade de micro-organismo, desse gênero bacteriano aí que foi isolado, desses gêneros aí, tá? E aí, vamos para o próximo. Esse aqui já são de espécies. Então, ela separou por espécies. Então, tem ali várias espécies. Inclusive, se vocês quiserem aprofundar nessas espécies, eu posso trazer esse conteúdo e explicar para vocês o que cada micro-organismo desse pode conferir à kombucha, né? Inclusive, esse Oeonococcus ON, que abreviando fica OON, ele é responsável na cidra e em outra, agora não estou me recordando, em outra bebida, que ele é responsável pelo sabor, pelo aroma, e ele está presente ali na maioria das kombuchas, na maioria das amostras. Se vocês avaliarem ali, ele está presente na maioria das amostras de kombucha. Então, ele está conectado ali com essa questão do sabor. Se você assimilar a kombucha a uma cidra, tem gente que lembra, né, experimenta e acha que é uma champanhe, uma cidra, algo desse tipo, porque é a mesma, possui algumas espécies, né, de bactérias que são similares ali. Inclusive, a Thaís, ela coloca no trabalho que pode ter sido, pode ser ali a origem, né, que a base que originou essas outras bebidas, todas serem os mesmos micro-organismos. E aí tem o Lactobacillus ruminis, que é a corzinha roxinho, não é? Roxinho mais escuro, que só não são todas que tem. São algumas amostras. E esse Lactobacillus ruminis, ele é encontrado também no trato gastrointestinal dos suínos, e ele uma das propriedades dele, ele é responsável pela melhora gastrointestinal,
Então ele tem ali já alguns estudos de alguns benefícios quando tem ele, né, dele ter essas atribuições. Só para resumir para vocês os dois que eu achei mais importante aqui para falar para vocês, para não estender muito. Mas esse artigo é muito, muito bom, gente. Muito bom. Se vocês digitarem o nome dele na internet, também vocês conseguem encontrar ele, tá? Ele tá disponível aí na internet. E aqui são os gêneros fúngicos, né? Que são, aqui ela isolou o Dequera e o Lachantia. Ele isolou esses dois e mais os outros e os não classificados que foram isolados. E aí vocês podem avaliar aí pela quantidade, por exemplo, que a K5 ela tem predominância desse Dequera, por exemplo, né? E as outras têm predominâncias de outros. E essa aqui são de espécies fúngicas e, por exemplo, vocês olharem ali o K1, ele tem 2 espécies em predominância. Já a K2, a K3, ele tem outras espécies, cada um tem espécies que estão dominando aí, elas não são iguais, né? Se vocês olharem as 6 amostras de kombucha, todas são extremamente diferentes quanto à contagem de micro-organismos, né? Você não vê ali a gente não consegue ver nas amostras padrões de micro-organismo. Então, são amostras totalmente diferentes uma das outras, né? Você não consegue avaliar ali, essa aqui é parecida com essa daqui. Não, totalmente diferente. Isso se dá devido aos processos, né? Aos procedimentos, ao SCOBY, a temperatura, há vários processos ali que podem fazer seleções diferentes de micro-organismos. Então, a gente nota que teve amostras que teve uma baixa quantidade de diversidade de micro-organismo e outras amostras que tinham maior diversidade de micro-organismo. E isso aí vai impactar diretamente tanto na qualidade da sua kombucha, por exemplo, como a gente viu, depois como eu falei para vocês, caso vocês queiram detalhar ali os micro-organismos, cada um tem uma propriedade que vai gerar sabor, aroma, uns que vai gerar álcool, outros que vai consumir esse álcool. E aí isso vai impactar diretamente tanto nas propriedades físico-químicas da sua amostra, da sua kombucha, quanto também no aroma, né, sensorial e nos efeitos no seu consumidor ou em quem você vai tomar, em você mesmo, né? Porque quanto maior é a contagem ali de micro-organismo, a depender, lógico, dos tipos de micro-organismo, vai ter um efeito no intestino, né, na pele, no organismo como um todo da pessoa. Então, olha como essa diversidade da kombucha, olha como a gente ter essa ideia de como que está essa contagem de micro-organismo, esses cuidados no processo da kombucha vai influenciar diretamente nos efeitos que vai ter quando a pessoa ingere kombucha. Tanto quanto a questão dos ácidos, que também influencia na questão de vitaminas, de minerais, quanto também de contagem de micro-organismo, presença de álcool. Olha como isso é ali, né, complexo. É simples, mas complexo. Que ali dentro da kombucha tem toda uma formação incrível, né? E essa contagem ali de micro-organismo vai fazer toda a diferença nos resultados finais. Então, coloquei aqui uma parte da conclusão, tá? Porque a conclusão dela é bem nesse aspecto aí de que foram diferentes, né? Como eu acabei de comentar aqui com vocês, os resultados foram diferentes mediante essas questões todas de processo. Então, por fim, é importante ressaltar que a maioria dos micro-organismos identificados neste trabalho não representa risco para seres humanos saudáveis e alguns, inclusive, apresentam benefício. Porém, dentre as espécies identificadas, algumas são relatadas na literatura como patógenos oportunistas. Portanto, dependendo da composição bacteriana do produto, pode-se desaconselhar o consumo da kombucha para indivíduos imunocomprometidos.
Ainda devido à complexidade da comunidade simbiótica e diversidade dos micro-organismos, pode-se concluir que a qualidade final desta bebida, produzida no método tradicional, é difícil de reproduzir e prever. Dessa maneira, os dados gerados nesse trabalho estimulam discussões e investigações científicas adicionais acerca da kombucha. Então, gente, o que eu quis trazer essa parte aí para vocês? Justamente porque muitas pessoas ainda têm a visão de fazer a kombucha de qualquer maneira, sem processo, sem procedimento. E a kombucha, ainda mais tratando de comercializar, né? Diferente de você produzir na sua casa, né? Para você só. Quando você comercializa, você tem uma responsabilidade ainda maior. Você tem uma responsabilidade das pessoas que estão pagando pelo que está consumindo. Então, vejam que ela cita ali que tinham micro-organismos que são relacionados com micro-organismos patogênicos. Então, quer dizer, falta de boas práticas de fabricação, falta de controle de processo, isso tudo pode fazer com que ali a sua contagem de micro-organismo, ali o seu Scooby, a sua kombucha, possa não ter só micro-organismos benéficos também. Olha como isso é importante, você ter esses processos aí. Mesmo que você faça na sua casa, fazer com higiene, ter todos os cuidados adequados. Isso é muito importante para você estar consumindo realmente algo que seja bom, algo que seja seguro para você, para sua família e para o seu cliente, se você vende, né? Ter esses procedimentos é muito importante. Tá, gente? Depois vocês me digam aqui se vocês querem que eu especifique os micro-organismos, se vocês gostaram desse tipo de conteúdo ou não. E eu já quero pedir aqui para vocês, quem tá me vendo, não deixem de compartilhar esse conteúdo, compartilha, curte, tá? Se você ficou aqui vendo, curte, compartilha com os amigos. Vamos divulgar aí a kombucha, o conhecimento, e assim vocês me ajudam também a divulgar o meu trabalho. Então não deixem de compartilhar e curtir o conteúdo. Tá bom, gente? Gratidão a todo mundo que ficou aqui comigo. Muito, muito obrigada por mais essa segunda científica. Coloquem aqui para mim o que vocês querem ver, o que vocês querem saber, o que vocês querem aprofundar em conhecimento na kombucha, para ser tema para as nossas próximas segundas científicas. Tá bom? Um beijo para todo mundo que ficou aqui comigo. Vamos fazer um brinde com uma kombucha maravilhosa. Tchim, tchim. Beijo, gente. Muito obrigada.